Bonjour, bonjour, bonjour. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, esse é o primeiro episódio de uma série de pequenas entrevistas, de conversas, bate-papos com gente legal, com os nossos amigos do coração. E hoje tenho um prazer enorme de trazer minha amiga Laure Marchand. Eu vou arriscar aqui falar em francês o cargo dela hoje nos Jogos Olímpicos da França, de Paris. E perdoem os franceses, os francofonos, a minha má pronúncia aqui, mas a Laure, ela é a responsável por la conception des sites et l'application de la nouvelle norme. Ela vai explicar para a gente exatamente o que significa esse cargo dela. A gente vai bater um papo sobre muitas coisas. Eu que sou também pai de menina e de uma menina ainda de 1 ano e 8 meses, mais novas do que as filhas da Laure, vou perguntar para ela várias coisas também sobre vida, família, trabalho e tudo mais. E vamos nessa. Muito, muito obrigado, Ló, Obrigada, Léo. por estar topando essa conversa comigo aqui, inusitada. A gente se falou aí há 3 dias, talvez, no WhatsApp. Eu já coloquei ela nessa roubadaça para estar aqui falando, gravando com a gente. Prazer. Adoro falar com você, então tudo bem. Ai, que legal, que legal. Ló, a gente estava até batendo um papo antes aqui. Acho que é legal a gente talvez não perder um pouco da naturalidade da nossa conversa, né? Até porque somos amigos, acho que isso é o mais legal de tudo. E eu queria começar essa conversa, antes da gente falar sobre cargos e jogos e tudo mais. Eu sei um pouquinho da sua história, o que você fazia antes de entrar no mercado de eventos e tudo mais. E essa semana a gente fez uma palestra aqui para uma universidade aqui no Brasil, Universidade de Arquitetura, né? E aí todos os estudantes de arquitetura. A pergunta que eu mais ouvi na palestra era como que você, seu sócio e as pessoas aí que trabalham com você foram parar nesse mundo dos eventos? Como que foi a entrada? Como que chegou até vocês? Onde vocês estavam antes? O que você fazia antes? Conta um pouquinho como é que foi essa transição aí para você. Que é o quê? Eu acho, na real, que como muitos arquitetos, eu não fazia ideia do que era ser um arquiteto em eventos e nem que tinha uma produção importante de projetos de arquitetura efêmera, né? E quando eu trabalhava, porque eu iniciei, assim, a minha especialidade é toda a parte da arquitetura social e a economia da construção, a parte de sustainability. Então, no Rio também eu queria trabalhar na escala do urbanismo, então trabalhei nas favelas durante 8 anos. Uau. E era o que me movia, era muito importante, com um escritório que eu adoro, e com amigos, pessoas super engajadas. E teve essa crise no Rio, econômica, política, que levou, infelizmente, ao fechamento de muitos escritórios no Rio de Janeiro. E um dos meus amigos que trabalhava comigo e que já conhecia um pouquinho esse ramo foi trabalhar no Comitê do Rio 2016. Me convidou, é o Wallace. Que legal, que legal. Queridaço. Claro, gente finíssima. Sim, eu converso bastante com ele, né, também. A gente se fala sempre. E o Wallace já tinha feito o Panamérica, então sabia do que se tratava. E ele falou para mim: não, você vai gostar, você que gosta tanto de esporte, etc. Aí eu já estava um pouquinho, bom, como já falei, né, eu sou extremamente atenta nessas questões de sustainability. Então, grandes eventos, eu estava um pouquinho com dúvidas, mas assim, mesmo assim, pensei: não, tem que abrir a mente, ver do que se trata de fato. E se tiver coisas para melhorar, de repente eu posso contribuir e melhorar. Então, chegando no comitê, o que eu gostei muito é que é uma área que você, na verdade, convive com muitas pessoas de ramos diferentes. Então, sempre o que me move bastante e que eu acho legal na arquitetura é que você tem um contato para cada projeto com profissionais de diversas áreas, não só na área da construção, mas os seus clientes em geral. Se você for trabalhar para projetar uma escola, você vai ter um convívio com professores, se você for desenvolver um hospital com médicos. Então, eu acho super legal sempre você entender melhor a profissão de outras pessoas e integrar isso do melhor possível. Então, no Comitê Olímpico, você tem ainda mais contatos com pessoas de diversas áreas, e isso eu adorei. E eu descobri, de fato, esse mundo da arquitetura efêmera, e, na real, o que me interessou bastante, que para mim os objetivos são os mesmos do que para a arquitetura permanente,
que é de qualidade, de controle do orçamento, da questão do impacto carbono, então da sustainability, da biodiversity, da biodiversidade, etc, etc. E eu acho importante, assim, o papel do arquiteto, porque realmente nesse ramo, muitas vezes, como não é regulamentado como são os projetos de arquitetura permanente, tem pessoas que vão contribuir para a concepção das venues, que a gente chama, são as sites de competição, mas que não tiveram a formação, etc. Então, acaba sendo uma pena de não trazer os profissionais para isso. Então, pensei que era importante, de fato, no seu papel, a gente viu isso no Comitê do Rio, e agora eu estou terminando 5 anos e meio em Paris 2024, porque foi extremamente lógico para mim de continuar a experiência em Paris, e, sobretudo, essa questão da sustainability começou a tomar proporções maiores, mais conscientização das populações, etc. Mas população também que vão questionar essa questão dos grandes eventos, e com razão, mas assim, se a gente conseguir, como profissional, trazer respostas adequadas e ver como a gente pode fazer com que evolui, mas também que a gente não deixa de organizar eventos que têm também valores positivos e extremamente interessantes. Vamos ver como combinamos isso tudo. Você sabe que é uma coisa super interessante, assim, você falou alguns temas, assim, que é engraçado. Para mim, a minha primeira experiência nesse universo também foi dentro dos Jogos Olímpicos, né? Eu trabalhava no escritório de arquitetura convencional, a gente projetava prédios, assim, nada a ver com jogos, com nada disso. Você ainda tinha um link ali de sustentabilidade, de impacto social e urbanismo e tal. E aí eu fui parar no Comitê Olímpico, e ali, cara, eu tive a mesma sensação que você. Essa sensação de cara, abrir um portal, descobrir um novo mundo, né? De conversar com todo mundo, entender sobre o movimento paralímpico, entender sobre as necessidades do esporte, entender sobre, cara, e sei lá, sobre tudo, né? E uma coisa que a gente fala bastante aqui no escritório também, e você mesmo falou, né? É normal, quando você trabalha, sei lá, constrói hospitais, você vai ter conversa com médicos, você vai, sei lá, visitar uma biblioteca, você vai conversar com os bibliotecários. Mas eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que na indústria de eventos, a gente, assim, insider ali dentro, a gente tem que entender sobre mais coisas até do que só o objeto do projeto, né? Você tem que saber sobre a estrutura, sobre o impacto, de onde ela vem, para onde que ela vai, como monta aquilo. É exigido a minha impressão, pelo menos, é que o arquiteto que quer atuar nesse mercado, ele tem que ser mais polivalente, assim, ele tem que saber falar da experiência do usuário ali dentro daquele espaço, do esporte, da estrutura, sei lá, produção daquilo ali, do impacto ambiental daquilo ali. Eu sinto que tem uma coisa assim, sei lá, talvez mais multifacetado mesmo, assim. Não sei o que você acha. Então, Ariel, eu concordo, porque esse projeto, quando você faz, um pouco que eu estava comentando antes, você estava indo na mesma direção. Primeiramente, a gente vai ter muitas venues diferentes, com esporte diferente, etc. E depois muitas operações, que a gente chama de operações diferentes, né? Da parte de food and beverage, né? Isso é o vocabulário dos Jogos Olímpicos, cleaning and waste, logística, etc, etc. Então, é um programa inicial ainda maior do que quando você tem um projeto de arquitetura localizado para um equipamento coletivo X ou Y. E também porque num projeto de arquitetura de legacy, não que não é temporário, você vai ter um acompanhamento muito maior de profissionais de engenharia, etc, etc, que você também tem no Comitê Olímpico, mas que, por ser um outro modo de construção, bota muita responsabilidade na concepção arquitetônica e na compreensão de como que você vai encaixar todos esses módulos Lego, L-E-G-O, para uma construção que é mais leve, então que necessita um pouquinho menos de atenção, não por não ser importante, mas porque esses estándares de construção já são bem desenvolvidos, até que
Sim, e a gente está também mudando, porque a gente está trazendo muito da madeira nesses projetos de Paris 2024, que isso é bastante Ah, que inovador. interessante. Isso é bem inovador mesmo. E é bem legal, mas assim, aí esse trabalho com esses fornecedores, como que você encaixa tudo, realmente tem um envolvimento bastante importante do arquiteto. É isso aí. E isso também que é interessante, porque, bom, e como vários arquitetos, imagino eu, por ser bastante curiosa e gostar de aprender sempre, 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 me move bastante. Então, é uma área que é muito ampla, na verdade. É muito apaixonante, assim, né? Eu, desde que eu comecei a trabalhar com essa área, é engraçado. Quando eu entrei, sei lá, um mês de Comitê Olímpico no Rio, eu falei, nossa, cara, nunca mais quero trabalhar com outra coisa. Não, e que tem Assim, uma para mim, essa virada de velocidade. chave é a velocidade, cara. Tem uma velocidade que é bastante, que é diferente, o ritmo, né? É diferente que na Totalmente. arquitetura. Um, Eu lembro, eu lembro que o último escritório de arquitetura que eu trabalhei, eu estava trabalhando no projeto do hotel Hilton, ou Ritz, nem lembro qual das redes aí, que era um hotel no Rio. E eu passei 2 anos trabalhando no projeto, e assim, não tinha nem colocado a pedra fundamental na obra ainda. E aí fui para os Jogos Olímpicos do Rio, passei 4 anos lá dentro. Terminaram os Jogos Olímpicos do Rio, não tinha terminado o hotel ainda. Falei Pois é. assim, cara, não dá, não dá. E tem uma coisa também que eu acho interessante, é que quando eu estava falando de sustainability, na verdade, eu acho também que a arquitetura efêmera é interessante nesse aspecto, porque talvez, às vezes, quando você pensa num programa que é necessário para acolher diversas atividades, às vezes a gente poderia partir mais para uma arquitetura efêmera do que para alguma coisa duro, entendeu? Porque o impacto ambiental pode ser amenizado, etc, etc. Então, é também, de uma certa forma, uma área do futuro, entendeu? Já existe há bastante tempo, né? Porque você tinha exposições Sim, universais, etc., que às vezes, por motivos econômicos, eram mais sustentáveis do que a gente, a um certo momento, passou a fazer, porque eu pesquisei bastante nessa área, e quando você tinha exposições universais, muitas vezes depois, quando eles desmontavam as estruturas metálicas de Taraná, servia para grandes galpões para os militares, ou no setor do transporte da SNCF, a Companhia dos Trilhos na França. E assim, o IRC do material era muito importante. Muito mais, eu acho, na época, por questões econômicas, que aí depois a economia mudou um pouco, entendeu? E que a gente passou a fazer mais coisas descartáveis, infelizmente. Mas a gente está voltando nisso, e isso também me mas deixa feliz. isso é muito legal que você falou agora das exposições universais. Eu não sei se você acompanhou, porque tem a ver um pouquinho com o que você falou ali, né? Cara, acho que a atuação do arquiteto, dos projetos e a sustentabilidade, como que a gente pode impactar positivamente nisso tudo. Agora, recentemente, acho que tem algumas semanas aí, talvez um mês, não sei, que o estado do Rio de Janeiro anunciou as 2 primeiras escolas funcionando, das escolas do amanhã. Cara, aquilo é demais, né? Tipo, eu sei sobre isso, você sabe sobre isso, quem trabalha nos jogos sabe sobre isso, mas nem todo mundo sabe. Quando a gente começa a ver a grande mídia, e eu tenho certeza, o Rio passou por isso, Tóquio passou por isso, e eu tenho certeza que Paris também passou por isso, aí tá passando. Da grande mídia tá sempre meio assim, um pé atrás com os jogos, não vai ser tão legal assim, é muita crítica, é muita porrada, mas é muito também de uma forma de não entender a fundo o que está sendo feito, planejado, projetado, Não, né? Esse caso, foi legal que pode chegou falar, finalmente, mas demorou um pouco. Chegou, ufa. demora, Mas é verdade que a é, gente tomou uns sustos, porque demorou uns 8 anos, entendeu? E em relação a isso, a gente tentou. O que a gente está tentando fazer em Paris, e que eu acho que na França a gente tá bons nisso, um pouco melhor, por exemplo, que na Itália, porque na Itália eles enfrentam as mesmas coisas. A gente uhum, tenta fechar o esquema de ponta a ponta para ter certeza de que o IRC desses equipamentos, desse material, vai ser firmado. A gente ainda não tem as respostas para tudo. Vou ser muito transparente com você. Mas, uhum, tipo, o bowl para os novos esportes lá de rua, que são o skateboard, a gente já sabe onde vai parar o bowl depois, porque aquele que de Tóquio, por legal, que exemplo, legal. aquele de Tóquio foi construído num lugar que, infelizmente, ainda não tem meios de transporte muito bons. Então, ele está lá,
mas ele não está sendo muito utilizado, então a gente também tentou pensar muito na questão da localização, de já estar ancorado num território com usuário, com transporte, etc. Bom, aí também é mais fácil, porque o transporte público coletivo na França é muito É muito bom. desenvolvido, então isso ajudou definitivamente. Coisas que eles estão trabalhando bastante em Los Angeles, que é o maior desafio deles, né? Porque cada cidade tem os seus pontos fortes e mais fracos, então a ideia é de justamente melhorar os pontos que precisam ser melhorados. Cara, você sabe que, só contar uma história engraçada, não tem nada a ver com a nossa conversa, você falou do transporte público na França, eu estava em Paris, tinha andado um monte, tinha batido perna, fazendo mochilão, eu queria pegar um táxi de volta pro hostel que eu tava. E aí eu perguntei para alguns parisienses assim, pega um táxi? Eu falei, mas por que você vai pegar um táxi? Falei, cara, tá mais difícil eu explicar do que eu pegar o metrô, vai. Não, é verdade. E isso faz uma diferença tremenda, né, cara? Uma diferença tremenda no dia a dia da cidade, assim. Sim, e agora, bom, aí cria alguns problemas, mas a gente também desenvolveu bastante a mobilidade suave, que a gente chama, através da rede de bicicleta, etc, etc. Não, é bastante, faz parte da cidade modelo, não, nesse aspecto, então isso é bom. E isso para os jogos é muito bom também, né, Laura? Porque fica muito fácil esse tráfego das pessoas ali de uma venue para outra, de um esporte para o outro, com menos impacto, né? Exato, e tanto que aonde a gente foi também inovadores e a gente conseguiu isso graças ao Covid, que teve também pontos positivos, alguns, porque quando a gente estava revendo esse mapa das venues, que eu estava te falando, que faz parte, assim, a primeira estratégia realmente, a primeira estratégia é pensar como você vai ter menos venue para acolher os esportes. Alors, pequeno bemol, não sei se a gente fala assim, bemol, c'est la note de musique, é que o problema é que o que a gente também... um bemol. Pequeno bemol, que a gente fala assim em francês, é que o IOC entre Londres, Rio e Paris, enfin, vou pegar a diferença entre Londres e Paris. O IOC adicionou 8 esportes, disciplinas. Não, entraram muitos esportes a mais, muitos a mais. Entendeu? Então, já isso é um desafio, porque você tem que fazer menos, mas você tem mais esporte. Mas a gente conseguiu a proeza de ter apenas uma venue a mais que Londres. Que demais. Tendo 9 esportes, disciplinas a mais, entendeu? Coisa que não aconteceu em Tóquio, porque em Tóquio tinha muitas mais venues. Então, assim, agora, o que é uma venue? Porque é um estádio, ou você considera que quando tem mudança de FOP de tribuna, você... Bom, enfim, isso a gente está entrando em detalhe. Mas só para você saber que quando a gente teve que rever o mapa das venues, a gente conseguiu convencer o IOC, pela primeira vez, de ter alguns esportes sem ser o futebol, que o futebol sempre irriga o território nacional inteiro, né? Igual no Rio, mas tendo alguns esportes fora de Paris, e fora do grande Paris, né? Bem mais longe, que a gente agora vai ter um basquetebol e handball em Lille. Uau! Isso é bem longe de Paris, né? É na fronteira com a Bélgica, não é? Exato, mas no norte é tipo 2 horas mais ou menos de trem-bala. Assim, 2 horas também não é, entendeu? Não é muito longe, mas de trem-bala, né? Mas ajuda. Depende da concepção da cidade, entendeu? Porque às vezes no Rio, para ir do centro até Barra da Tijuca, você pode demorar bastante. Então, enfim. Totalmente. Entende? Então, demora 2 horas, porque justamente essa rede de transporte é eficiente no território francês, além da cidade de Paris, né? E a gente vai ter shooting também em Châteauroux. E a gente vai ter... Isso você vai me dizer, não, mas é lógico, porque é claro que você não pode fazer surf em Paris. É claro que a gente não pode fazer surf. Então, por isso que a gente está em Tahiti, poderia ter sido até... E não é tão ruim, porque a ideia não é de mover tanta população. Os atletas já estarão por perto, porque eles estão com competições internacionais por perto. Isso eu queria saber. Isso é uma ótima justificativa. Eu não sabia. Eu fiquei me questionando por que o surf foi para tão longe. Óbvio que o Tahiti tem ondas maravilhosas, mas... Exato. E os atletas estavam lá. E a gente diz para todo mundo que a população é para a população local também que a gente quer organizar essa competição. A ideia não é de ter milhões de pessoas vindo de fora, entendeu? Vai ser na praia, etc.
E a gente vai ter também a Vela em Marseille. Marseille é 3 horas de trem-bala. Mesma coisa, você não pode... Claro que em Paris você não vai ter vela, entendeu? Mas assim, Sim. a gente já viu também, às vezes, construção de ondas artificiais. Cara, mas isso é super interessante do ponto de vista de sustentabilidade. Cara, só na cidade de São Paulo, não sei, você deve ter vindo a São Paulo alguma vez quando você morava no Brasil, né? Só na cidade de São Paulo, cara, estão sendo construídos 3 clubes de ondas artificiais, assim, então são áreas enormes. E aí você fala, cara, é tem, bizarro, tem um não? impacto, né? Tem um impacto. Assim, a gente tá 1 hora de Santos, assim, É sei claro. lá. Não, mas já eu nem entendo por que não tem um trem-bala entre São Paulo e Rio, por exemplo. Cara, tem várias razões. Porque olha só, imagina, nos Jogos do Rio, se a gente pudesse aproveitar algumas infras também de São Paulo, aquela história que eu estou contando entre Paris e Lille, e Châteauroux e Marseille, Rio-São Paulo, de trem-bala é nada, não? Então, Não é assim, nada, não é é o nada. futuro para mim. Tem várias razões para isso. Assim, todo mundo sempre se pergunta da malha ferroviária do Brasil e, cara, a resposta é falta de vontade política, né? Essa é o Provavelmente também um pouquinho de influência norte-americana. muito, muito. Na verdade, assim, o Brasil, né? A gente sempre, se não desviar muito a nossa conversa, a gente sempre teve uma malha ferroviária muito extensa, assim, né? Muito extensa. Tinha antigamente trem que ligava Rio, São Paulo e tudo mais. Mas aí, por essa influência, por, sei lá. Mas eu acho também, não acho que seja uma influência direta de um país, mas muito talvez pelo espírito daquele tempo, né? Eu acho que hoje, até essa evolução, Londres, Rio, Tóquio, Paris, o tema da sustentabilidade vai ficando maior e mais importante, com mais peso, né? É uma construção de longo prazo. A gente vive esse momento hoje muito forte de precisar mudar paradigmas e modos de pensar e tudo mais, que, sei lá, 50 anos atrás ninguém via isso como uma necessidade, né? Vamos todo mundo mudar para o carro e pronto, acabou, e De vamos fato. nessa, De fato. A né? gente gostaria que fosse mais Mas, rápido, mas tudo bem. Que andasse mais rápido. pois é. Pois é. Mas, olha, eu queria falar uma pergunta, cara, que não tem a ver também com jogos, assim, só pra gente não ficar só falando de Olimpíadas e tudo mais. Acho que a galera que foi editar o nosso vídeo aqui, a galera vai perceber que teve um corte. Esse corte aqui foi porque a Laura estava ali falando com as filhas dela, estavam descendo para fazer alguma atividade e tudo mais. Como é que é, né, cara? Como que é esse conciliar vida profissional com família? Como que você tenta equilibrar os seus pratinhos aí? Ainda mais você que está num cargo de gerência, de muita responsabilidade, né? Como que é isso? Como que foi isso na sua trajetória? Eu lembro que a sua filha mais velha, ela nasceu no Brasil, mas ela ainda era um bebê quando você foi embora, né? Eu tinha 2 anos, talvez? Ela tinha... Porque, assim, depois dos Jogos do Rio, eu voltei para a França, mas depois voltei ainda no Brasil. Então, quando a gente foi embora definitivamente, tinha 5 anos. Mas quando estava Tá. Quando teve Rio 2016, ela tinha 3 anos. E quando eu 3 entrei no anos, Rio olha só, 2016, ela tinha 1,5, entendeu? Era não, pequenininha. isso e demanda muito, né, cara? A gente tem que estar ali junto, né? Pois é. Não, bom, eu fiz uma escolha, assim, para mim, nunca foi imaginável colocar de lado a minha carreira, até porque a escolha de ser arquiteta foi uma escolha de paixão, assim, pela arquitetura, então me move, fico feliz de acordar todos os dias para trabalhar com isso e com colegas. Eu acredito muito no papel do arquiteto, como a gente fala da expressão ter lugar, né? As coisas acontecem em lugares específicos, etc. E que isso sei que tem uma influência bastante importante. Então, espero com o meu trabalho e junto do trabalho em conjunto com os amigos melhorar as coisas. Então, eu nunca imaginei parar 1 ano, 2 anos, porque preciso desse equilíbrio. A enorme chance que eu... por isso decidi de não ter filhos consecutivos, entendeu? Com pouca diferença de idade, porque aí eu acho que é complicado simplesmente ter o tempo de conciliar tudo, porque
24 horas por Sim. dia. Eu dormo pouco, mas mesmo assim, Mas com complica. criança dorme menos ainda, né, cara? Com 2 filhos, você tem que achar tempo para eles e tempo de qualidade, etc. Então, eu tenho as minhas filhas têm 6 anos de diferença. Não fiquei com medo de uma diferença de idade importante também, porque somos 5 irmãos na minha família e cada um com 4, 5, 6 anos de diferença e a gente, mesmo assim, é muito próximo. Então, para mim não era um problema, mesmo que eu me questionei. Mas... Então, as minhas filhas têm 6 anos de diferença, mas assim, elas se adoram e foi uma escolha consciente, porque dessa forma, quando a segunda nasceu, a pequena já tinha uma forma de autonomia, entendeu? Já estava com 6 anos e realmente muda as coisas. Que aí a mais nova deve olhar para a mais velha como, tá vendo, uma super heroína ali, né? Assim, Paixão. Não, exatamente. Aí cada um tem também o seu papel, ela é menorzinha, enfim, funciona bem. Mas assim, tem que dizer uma coisa que para mim foi indispensável. Sem isso, eu não conseguia o apoio da família. Eu sou muito próxima da minha família, a minha, e também a família do pai das meninas é adorável e sempre se envolveu bastante. A gente sabe o quanto isso, do ponto de vista do crescimento da criança, do apoio psicológico, quando eles têm obstáculos para vencer, ou coisas assim, dificuldade, né? A gente sabe o quanto é importante também, o papel também das avós, não? Porque elas não conhecem o avô da parte do pai. Da minha parte conhecem, mas ele mora mais distante, numa outra cidade, em Marseille. Mas as avós dos dois lados sempre foram extremamente próximas às meninas, e isso é sensacional e te ajuda muito. Eu agradeço muito, porque sem elas eu não é a mesma coisa. Fica bem difícil, fica bem difícil. Não, de fato, de fato. E além delas, as tias também, os meus irmãos, enfim. Então, o apoio da família, ao meu ver, quando você consegue ter esse apoio, porque moram perto, porque são pessoas solidárias e envolvidas, é maravilhoso. E, desse modo, eu nem senti que minha vida mudava totalmente. Claro que sim, mudou, mas para mim era uma coisa a mais, entendeu? Não... Também porque, assim, eu acho que sou uma pessoa flexível, então me adapto facilmente. Mas esse apoio foi maravilhoso. Agradeço até E sabe hoje. que eu sinto, você falou uma coisa agora de, eu senti que mudou, mas foi uma coisa a mais. Cara, eu sinto exatamente a mesma forma, assim, sabe? Concordo com você plenamente. Acho que o apoio à rede familiar, assim, ela é tudo, é fundamental. A gente aqui conta muito com os meus sogros, com os meus pais. Meus pais moram distante de mim também, eles moram 1.000 quilômetros aqui. Mas também eles fazem questão de virem pelo menos uma vez por mês. E é um baita esforço, né? Vem uma vez por mês para ficar com a minha filha e ter esse convívio e tudo mais. Eles se mudam? Não se mudam, mas eles vêm uma vez por mês, passam 3, 4 dias aqui e voltam para casa. Que maravilha! Então, Caramba, assim, é tudo. Esse apoio familiar é tudo, é importantíssimo. E, cara, eu sinto isso, assim, eu sinto a vida muda, mas sei lá, eu sinto que eu tô andando, subindo o degrau da escada, sabe? Ela muda e muda para melhor, assim, cara. Acho que a criança vem e transforma a gente em pessoas melhores. Se você for inteligente o suficiente, né? A gente tenta lutar contra isso, assim, e aí não funciona, né, cara? Mas eu nem queria falar muito. O que eu não queria que a minha vida mudar, não sei, para mim, não sei se é o bom termo, porque eu não queria que ela mudasse no sentido em que tudo que eu já tinha, que eu adorava, eu queria acrescentar uma coisa, mas eu não queria que o restante mude, entendeu? Não, Por isso totalmente. também que, assim, alguns amigos meus reconhecem, e mais uma vez é graças à minha família e principalmente às avós, que apesar de ter 2 filhas, eu consigo ainda estar disponível para eles. Porque, às vezes, algumas pessoas, quando têm filhos, têm menos tempo para os amigos e tarará. E os amigos é a família que você escolhe. Então, para mim, não queria ser menos presente para os amigos, entendeu? Então, às vezes, o que eu faço, que eu até fico até as minhas filhas dormirem, porque eu gosto também de ter essa cerimônia, né? Bom, aí porque eu durmo pouco. Eu saio depois. Porque justamente a minha mãe, as avós que ficam mais em casa de noite, entendeu? Elas não se importam. Então, consigo ficar disponível assim.
Mas Tá, isso é muito legal. Então você tem uma super ajuda aí mesmo, cara. Isso é muito não bom. demais. A gente tenta conciliar bastante as coisas aqui também. Mas eu acho que tem uma coisa também, cara, que é a criação de alguns novos hábitos que são bons, né? Você falou, cara, eu também gosto. Eu gosto de pôr minha filha para dormir, sabe? Fico até o fim com ela, Pois brincando, é. lendo livro, sei lá, fazendo qualquer coisa ali, até aquele momento, cara. E eu vi um texto esses dias incrível, assim, falando, né? Tudo isso vai passar muito rápido pra gente. Não, demais. Sim, cara, faz assim e acabou. Aí a vida voltou exatamente como era antes, os filhos já cresceram e tal, e aí, puta, perdeu esse momento, né? Então, acho que é muito legal. E acho que é legal a gente falar sobre isso, assim, porque eu vejo muita gente, assim, se culpando, sabe? Ai, puta, eu não tô mais tão presente no trabalho, eu não tô tão presente aqui, tão presente Aí ali. faço outro truque também que eu vou confessar. Eu levo elas comigo nas Pra obras. todo lado. Ah, É, com todo lado, capacete. inclusive nas obras, entendeu? Então, assim, bom, não sei se elas serão arquitetas, não é nem o objetivo. Mas quando você falou mais cedo que às vezes você tem reunião e aí o filho pode vir, nananã, eu também não tenho uma separação muito grande, entendeu? Eu tento conciliar e elas sabem o que é um canteiro de obra, Que sabem que eu legal. trabalho nos Jogos Olímpicos, conhecem os meus amigos. Às vezes eu faço o final de semana só com amigos, por exemplo, a gente tem uma coisa recorrente, é que mês de junho tem muitos amigos comemorando aniversário, então a gente Uhum. sempre tem um final de semana que a gente vai só entre nós e os filhos não vêm. Mas os outros finais de semana, muitas vezes elas vão e elas se adaptam e assim, e é muito legal. Então eu levo elas em todos os cantos. E em obras elas adoram. Tanto que a minha filha menor, que se chama Noah, ela na escola dela, e ontem ela fez um espetáculo lá. O tema esse ano, claro, era os Jogos Olímpicos. E a Noah acredita, faz um ano que ela Sabia tudo. é, faz um ano que ela Sabia tudo. acredita que ela trabalha também para os Jogos Olímpicos, entendeu? Porque eles produzem um conteúdo lá de pintura, de música, de gravação de dança, nananã, ao redor desse tema que ela acha que trabalha para os Jogos também. Que demais, cara. Que demais, que demais, que demais. Cara, essa era uma das coisas que eu ia te perguntar. Como é que tá o clima em Paris, assim, hoje? A galera já, tipo, tá Ah, assim, não vê a hora de chegar aos jogos, tá todo mundo envolvido, as escolas, as sim. pessoas e tudo mais. Tá. Essa vibe tá no ar já? Pois é, uma das coisas que um dos objetivos nessa edição dos jogos era de levar as pessoas a praticarem mais esporte. Então teve todo um trabalho com as escolas, etc., para justamente adicionar tempo de esporte nas escolas, na prática cotidiana das pessoas. Então isso já é uma coisa que está sendo Isso é bem desenvolvido legal. faz 2, 3 anos e cada ano mais forte, entendeu? Agora, o que está Uhum. mudando na cidade esses últimos meses, que quando você começa a ver o look na cidade, entendeu? Nos Festa monumentos, colorida, né, cara? Muito legal. nos metrôs e taranã, a gente está começando assim. E agora a imprensa está falando muito disso. Por isso que, como eu estava te falando, a gente está tentando também comunicar bastante sobre o trabalho de sustainability que a gente fez, porque tendo muitas pessoas envolvidas no comitê, nas áreas de food, por exemplo, food and beverage vai ter uma oferta de carne muito menor. Estão Hum, introduzindo essas coisas, entendeu? Então, a gente está hoje, a gente trabalhou muito também a estratégia de banheiro, porque antigamente nos banheiros você não tinha os dois fluxos, né? Água para quando você número 1 e número 2, e não número tinha. 2. Uhum. Aí a gente introduziu isso e a gente tem toda uma campanha de sustainability. Então você vai ter o Look of the Game e tem uma campanha anexa, mas que vem complementar, vamos dizer, que vai justamente incentivar as pessoas à prática do esporte, a levar a garrafinha para não usar, a gente não usa plástico, para fazer a triagem do lixo, para Legal. utilizar o consumo d'água de maneira razoável, então número 1, número 2, até também quando eu lavo a mão, enfim, então tem todo um trabalho também para questões de energia, porque a gente fez um trabalho importante na questão se a gente vai ter HVAC na climatização nos espaços. Então, isso tudo com a chegada do Look of the Game tradicional nas áreas públicas e daqui a pouco essa campanha também de sustainability, de boas práticas,
e com a imprensa, assim, que está falando cada vez mais, a gente está sentindo que está chegando. Que legal, que legal. Cara, eu lembro, esse momento pré-jogos é muito bom de estar na cidade olímpica, assim, né, cara? A cidade Empolgante. começa a encher de gente, e coisas acontecendo. Eu lembro Agora, a uma gente tem vez. um desafio gigante, não? Desculpa, te cortei, Não, Ariel. pode falar, pode falar. Não, o desafio da cerimônia de abertura, mas você deve estar Ah, eu sabendo. quero saber sobre isso. Eu quero Não, saber sobre mano. isso. Eu quero saber sobre isso. Mas eu ia contar uma história, eu lembro no Rio, eu tava, cara, acho que eu tava, na época, minha esposa ainda era minha namorada, e eu tava esperando ela descer ali na casa dela, e aí, cara, passou um grupo de pessoas, assim, todos juntos, sei lá, 5 meninas, todas juntas, todas da mesma estatura, todas muito fortes, todas falando inglês. Eu falei, cara, certeza que isso é uma delegação de algum esporte. E aí elas eram o time de rugby da Nova Zelândia, cara. E elas estavam, sabe, passeando em Copacabana, assim, sabe? Então, E aí é que a muito gente legal começou a ver a descobrir cidade. que torneira, não, ducha de atleta de basquete era baixa demais. Essas coisas. Que a gente lembra essas coisas, tá ligado? Sempre tem essa parada dos jogadores de basquete, mamma mia, cara, porque quando a gente botou eles na parte dos jogos vai acontecer em Lille, a gente estava tentando utilizar ao máximo o existente, né? Os Igual no hotéis de Brasil. lá não tem hotel com altura suficiente. Não, tu tem que adaptar essas coisas. Então, isso é o que acontece nos bastidores, né? Não, totalmente, cara. Tem muita coisa, né? Cara, mas me conta, como é que foi isso? Eu achei sensacional. A gente até fez um post aí no LinkedIn da Dali recentemente, falando sobre essa quebra de paradigma de democratização aí da cerimônia de abertura e tal. Eu tô achando isso incrível. Não sei como é que é a sua leitura aí sobre isso. Bem, vai ser incrível, de fato, porque é inédito, não? Jamais fizemos. A gente também tem essa questão desse rio que atravessa a nossa cidade, que é uma coisa muito característica de Paris e realmente acaba sendo um palco natural bem incrível. Agora, vou te dizer, não? É uma questão de... Bom, primeiro, eu acho que vai valer a pena, mas o investimento é gigante em termos financeiros. Então, apesar da gente ter um orçamento bem mais fraco do que muitas edições de jogo e da gente também se apoiar muito em construções existentes, etc, 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 foi legal, mas teve um orçamento bem importante na cerimônia, muito maior do que você tem quando você faz uma cerimônia dentro de um estádio, entendeu? Agora, Imagino, com certeza. agora poder trazer... poder permitir às pessoas, a mais pessoas, de assistirem e ficar também ao ar livre, assim, na cidade inteira, eu também achei o conceito fantástico. Eu descobri bem no início, não? Porque eu estava envolvida na cerimônia, e depois com o meu cargo, era quando a gente era muito poucos arquitetos. Quando a gente era 5, não sei, entendeu? Mas menos 5, acho que a gente era 3. E aí eu descobri, aí botaram um mapa assim, com Rio Sena, eu estava assim, oh, uau, sensacional, assim, a ideia é genial. Eu espero que tudo dê certo, mas imagina o desafio em termos de segurança pública, por exemplo. Não, enorme, enorme. Eu fico, quando a gente fez esse post aqui, a gente ficou até se questionando, assim, cara, nossa, segurança, transporte dos atletas e organizar o Athlete Parade ali. E aí, uma das coisas mais interessantes também, quando a gente começa a ver a diferença, né, da cerimônia olímpica para a paralímpica. E aí, eu acho que eu arriscaria a resposta, acho que eu sei o porquê, mas acho que é legal falar, para quem estiver ouvindo a gente aqui também, né, que a cerimônia olímpica geralmente ela é para ser um espetáculo para o mundo, e a paralímpica é um espetáculo para o mundo e para os atletas, né? Então eles têm que estar ali dentro o tempo todo e assistindo aquilo ali, né? Eles não podem perder partes do espetáculo, né? Então acho que as duas cerimônias aí nos Jogos de Paris estão super bem acertadas. Eu tô bem ansioso, acho que vai ser legal, cara. Não, eu também, sei que a gente vai jogar o que a gente arrisca, é um risco de fato. Mas já Não, sabemos e a gente é um risco. o risco é medido, não? E a gente fez tudo para acertar na mosca e que tudo acontece super bem.
e espero mesmo que seja um espetáculo fantástico, porque a ideia original é realmente legal. Fico super feliz que, assim como eu disse, o Rio Sena assim, que tem uma coisa importante para dizer, é que volto de novo, você vai ver que sustainability eu não largo. Muitas vezes na cidade que inicialmente se instalaram perto dos rios, teve também durante séculos uma perda do objetivo inicial, entendeu? De por que o ser humano se instala perto dos rios. Quando você pensa no Rio Carioca, que tá, às vezes passa debaixo da terra e acaba hiperpoluído, e aí a Baía de Guanabara também, isso tudo, tem que entender também que nessa cerimônia e no fato da gente estar organizando o triatlon, etc., bem no meio do Rio Sena, no meio da cidade, que parte também da água. Isso é uma promessa política que tem anos e anos, né, do Jacques Chirac, de novo, de podermos bem organizar em piscinas naturais no Rio Sena. Né? Isso vai acontecer agora, entendeu? Então, para mim... Sabrina, não, peraí, fazer uma pausa. Agora, em 24, o Rio Sena está despoluído, vai estar despoluído para os jogos, vai poder se banhar no rio. No trecho do triatlon e depois para os moradores. Que demais! Já acontece em alguns canais e tal, tem porções, porque o que é difícil é você despoluir tudo, então você tem que fazer por trecho, etc., mas é isso que a gente está procurando. E, mais uma vez, é uma promessa que data de um presidente, o Jacques Chirac. Quando meu pai era pequeno, ele se banhava no Rio Sena, entendeu? Sim. Bom, então... Mas é incrível, né? Porque a gente fala essas coisas, parece que faz muito tempo, mas não faz. Quando seu pai era pequeno, não faz 100 anos. Não faz. E por sorte, o Rio Sena é poluído, mas nem tanto se você compara com outros rios que atravessam alguma cidade, entendeu? E, por exemplo, eu estava em Roma também recentemente, eles têm o Tibre, né? Mas tem muita cidade que, apesar de ter o rio no meio, porque originalmente tinha bem o propósito, né? Muito transporte chegava para o rio, né? Transporte de pessoa, não só transporte de mercadoria, né? E que passaram por um momento que as pessoas negavam o rio, negavam porque, na verdade, utilizavam para jogar qualquer merda. A gente inverter isso daqui, para mim, no desenvolvimento urbano, é super interessante. Então, esse uso do Rio Sena e o fato da gente utilizar para a cerimônia, tudo isso faz parte de colocar em valor, né, de mostrar essa característica geográfica que é muito legal. E também esse Rio Sena, para a gente, ele interliga alguns pontos turísticos de monumentos históricos maravilhosos da cidade. Então, isso também é importante entender isso, entendeu? Todas essas pontes e todas essas perspectivas, porque Paris, por ser uma cidade que se desenvolveu de maneira orgânica e depois passou por Haussmann e Napoleão III, que criaram perspectivas, entendeu? É assim que você se orienta na cidade. Então, o objetivo também dos jogos e da forma que a gente escolheu as venues, etc., é de poder mostrar e sendo orgulhoso, né, da nossa cidade de Paris, que é maravilhosa, que tem muitos problemas hoje de população excessiva, de muitos turistas ou pessoas que compram apartamentos e não vivem dentro, entendeu? A gente não quer que Paris vire uma cidade só cenográfica, né? Que é um risco. Sim, claro. Mas enfim, a gente é uma bela cidade. Uma linda. Cara, eu acho fantástico. Eu acho que existe muita crítica em torno dos Jogos Olímpicos e tudo mais, e aí vem um pouquinho do que eu ia te perguntar agora, que tem a ver bastante com o seu cargo, com o seu trabalho, e eu sou um defensor do movimento olímpico, assim, até por conhecer bastante do lado de dentro. Obviamente tem seus problemas, suas politicagens, seus acordos e coisas assim, mas é um movimento muito válido, muito positivo e que dita muito algumas coisas, né? É até interessante. A gente antes estava falando sobre o Nouvelle Norme. É interessante isso, porque eu acho que o seu trabalho já está repercutindo algumas coisas. Eu nem sabia da Nouvelle Norme antes de a gente começar a nossa conversa, mas aqui a gente está participando de uma RFP, um projeto super grande. Tem um NDA, eu não posso falar nem onde é, nem qual é o projeto, mas nessa RFP, cara, para cada uma frase, ela termina com a palavra sustentabilidade. Aí, a parte do catering, isso, aquilo, tem que estar de acordo com essas normas. Os artistas e o impacto dos shows tem que estar dentro disso aqui.
Então, é super interessante como a gente já vê uma mudança no mercado de eventos como um todo, e talvez muito por né, a gente pensar que os Jogos Olímpicos é o maior evento da Terra, então vai ditando um pouco o que vai para os outros também, né? Você Não, quer explicar um pouquinho lá sobre a novela enorme? sim, porque quando a gente iniciou o projeto, a gente pensou, bom, o Comitê Olímpico Internacional escreveu isso, então é o nosso ponto de partida, vamos dizer, né? Agora não tinha ainda, tinha algumas diretrizes que davam chave para aplicação, mas era muito conceitual ainda, entendeu? Porque não adianta você escrever um guia se você não souber como aplicá-lo. Então, isso também é um trabalho. Aí, em Paris 2024, para a parte de Vienna, com o meu time, a gente escreveu o primeiro, se chama Sustainable Design Guide, é o primeiro como se chama? Guia de ecoconcepção aplicada à arquitetura efêmera de grandes eventos, não? Porque, assim, eu não tenho a pretensão de ter escrito um guia suficientemente completo para um evento de pequeno porte. Para evento de pequeno porte, como a gente tem na França, de Green Festival, etc., eles levam esses conceitos de sustainability muito longe. Até calcular, por exemplo, até tirar uma tenda, porque se você colocar essa tenda, você precisa de um caminhão de transporte a mais. Entendeu? Então, eles vão longe pra caramba. Vão no detalhe mesmo. Até também pedir para alguns clientes de ter um nível de serviço que pode ser enxergado, considerado com alguns, com um nível de serviço bem inferior. Vou te dar um exemplo, tem alguns festivais que eles colocam, como se chama isso em português? A grama seca que a gente utiliza. Não, grama sintética? Não, que a gente usa para a cama de cavalo. A palha. Ah, palha. Eles até têm sistema de banheiro de palha, entendeu? Cara, eu conheço É muito isso. Eu maneiro. vi há anos atrás e vi no La Villette, aí em Paris. Eu Não, fui mas num, tem em Paris. eu fui num show lá, eles tinham um banheiro que a privada não era uma privada, né? Era um balde gigante. Pra você É ir muito legal. jogando palha em cima, assim. Eles usam também para fazer xixi em pé, não, mas para menino, que é mais fácil, mas enfim. E, bom, aí o problema para a gente é que funciona bem quando você tem 2 dias, 4 dias de festival. Quando você tem mais dias, é mais complicado do ponto de vista da logística também, etc. E da Não, maintenance. dias, 15 mil atletas, 1 Pois milhão de é. espectadores, bem mais Mas, assim, difícil. eles levam muito longe esses conceitos, que eu acho maravilhoso. Eles vão construir, por exemplo, arquibancadas de palha também, e umas coisas muito geniais. Então, a gente não escreveu esse guia com a pretensão de sermos tão eficientes quanto esses festivais, porém, o nosso objetivo era de ser mais eficiente, de sermos os jogos mais eficientes até hoje. Não, eu acho que você tampou o microfone do seu computador, talvez. Eu quero apoiar aqui. Tá melhor assim? Ah, agora sim, agora eu voltei a te ouvir. Ok. Então é isso. E aí, esse guia, a gente vai fazer uma publicação oficial agora em junho. Terá uma publicação bis em final de setembro, com a inclusão dos resultados finais, né? Depois da gente desmontar as venues. E esse guia, ele foi junto com o Generic Layouts, não sei se você se lembra. Lembro, claro. Que a gente adaptou e a gente também introduziu a classificação de 4 categorias de venues, porque normalmente nos Jogos Olímpicos você diz, existente e temporária. E temporária. Mas isso não é suficiente, porque quando você tem uma venue que vai ser no centro de Paris, num lugar hiperconstruído, com muito pouco espaço. Ela vai ser meio a meio. E se você estiver numa área que é muito mais natural, como a gente tem o esporte náutico, de canoa, que você tem muito espaço e que não são as mesmas problemáticas, entendeu? Na base nautique de Ver, a gente tem um relevo, toda topografia natural, uma biodiversidade muito ampla. Dentro de Paris, não é a mesma coisa. Você só tem um piso achatado, quase, de concreto. Enfim, você não tem as mesmas características técnicas, não?
Então, a gente introduziu essas características e a gente desenvolveu o Generic Layout, mas com soluções diferentes de acordo com os 4 grupos de venue, entendeu? E aí a gente desenvolveu assim, e da forma que a gente fez a repartição dos lotes no mercado dos fornecedores de infraestrutura temporária, fizemos de acordo com isso. A gente queria que os fornecedores pudessem aplicar nas venues compartilhando as mesmas características para eles serem performantes naquilo, entendeu? Assim como os subcontratores deles, não? Porque a gente queria muito trazer fornecedores de infraestruturas temporárias inovadoras, e como na área dos banheiros e também na área de infraestrutura de madeira, por exemplo. Porque a gente queria também que os fornecedores pequenos pudessem participar desse evento gigante, e não só os grandões, tipo OGL, Arena, etc. Que muitas vezes vem de outros países, que não tem um impacto na economia local, né? Exatamente, fantástico. Esses fornecedores de madeira são todos locais, com madeira local, com toda uma traçabilidade desse modo de fazer, etc, etc. E é muito legal, porque a gente tem menos look, porque a gente não precisa esconder tenda horrível, entendeu? A gente está com madeira maravilhosa, então a introdução da madeira faz parte do look of the game também. A gente tem até perímetro de segurança de madeira, a gente não conseguiu fazer. Então a gente tentou introduzir essas coisas. Mas eu me perdi na sua pergunta original. Acho que eu desvio bastante. Não sei também, perdi. Acho que tá bem interessante isso, assim, especialmente essa parte da madeira, cara, porque a gente tem no Brasil especialmente, cara, a gente tem uma indústria de madeira muito forte, muito, muito forte. E eu acho que ela é pouco utilizada na indústria dos eventos, assim, bastante pouco utilizada, para não falar que não é nada utilizada, né? Não, a gente então, isso é muito legal. E quando a gente fez isso permitiu, por exemplo, mas isso a gente faz em todos os lugares, né? Eu copiei Tóquio nisso, que foram precursores. A gente não tem carpete, a gente não tem nas áreas funcionais, a gente limitou ao máximo, significa só no Extended FOP, mas nas infras a gente não tem. Então, tem uma série de medidas a gente tentou fazer. Assim, o ponto de partida da sua pergunta era porque a gente criou esse guia, entendeu? E isso foi o modo de continuar e ver como aplicar os princípios, alguns dos princípios que o IOC tinha colocado na New Norm. Mas que é um texto que não é muito, assim, é um texto que incentiva, entendeu? E a gente se apoiou nisso, justificando. A IOC quer New Norm, então a gente desenvolve. Aí as pessoas de cada profissão, Cleaning and Waste, Food and Beverage, que são pessoas engajadas, aí sim, outra coisa. Primeira edição dos jogos que você tem uma direção sustainability, que oferece um suporte muito grande nas diferentes áreas. Então, por exemplo, para mim, quando eu desenvolvi esse guia, junto eles desenvolveram uma metodologia de cálculo do impacto carbono. Com todas as e tudo isso desenvolvido dentro do comitê. Isso assim, não era uma consultoria externa? Não, a gente tem alguns consultores que apoiam, mas assim, dentro do comitê tem uns profissionais muito bons que eles mesmos meteram a mão na massa, entendeu? Que demais. Então, quando a gente fazia os cálculos, não é só financeiro, a gente sempre tinha o cálculo financeiro e o impacto carbono. Impacto carbono, que legal. Cara, eu lembro que nos Jogos no Rio, a gente tinha um departamento de sustentabilidade, mas o trabalho da galera no departamento lá era bem difícil, porque talvez faltava a intenção da diretoria executiva, assim, sabe? Eles estavam sempre brigando por algo e, de repente, iam para o fundo do final da lista de importâncias, né? Quando deveriam estar bem no topo ali. Principalmente não deveria quando você diz na sua candidatura que é uma das suas ambições mais fortes, entendeu? Mas você sempre tem esse momento. Tem um objetivo, aí a gente tenta concretizar. Quando no final você consegue escrever que você fez isso, aquilo, todo mundo fica feliz. Mas quando você está no caminho intermediário e que tem que segurar firme para concretizar isso, aí que é difícil. E para mim foi difícil também. Porque tem pessoas que não estão prontas a limitar o uso do HVAC, etc. Para várias coisas. E muitas vezes é engraçado para quem... Comer carne. Às vezes para quem está de fora, cara, acha que é só uma canetada, né? Mas como assim? Nossa, só diminuiu o carpete? Para a gente que está de dentro, não é bem assim. Não. Você vai falar para uma federação internacional que você vai mudar drasticamente uma coisa para outra,
Sim, sim. As pessoas, elas nunca estão muito propensas, assim, para mudança, né? Elas sempre têm um trabalho de convencimento, de explicação, de justificação e tudo mais. Não, Justificativa, né? e mesmo quando você vem com dados de números, não, a gente mostrava, olha só, quando você usa o HVAC, olha só o impacto carbono, olha só, isso corresponde a tanta tonelada, isso corresponde a não sei quantos milhões de pratos de carne. A gente também trabalhava com equivalente, porque quando você fala impacto carbono, não entende muito ao que corresponde, entendeu? Então você tem que ser muito pedagógico e didático. Sim. E isso foi difícil. E é por isso também que a gente está escrevendo essa campanha Better Together, porque, por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Eu não queria balas de concreto, que eu não queria. Tem que ter, mas eu não queria que a produção... Engenheiro já subiu na mesa aqui, já. Como assim não quer? Eu não queria produzir balas para esse evento, entendeu? Então, a gente conseguiu, com a SNCF, que é a companhia de trilhos aqui, a gente descobriu que nas áreas de estoque, perto, eles tinham vários antigos trilhos. Não é o trilho exatamente, mas é o suporte para o trilho. O dormente. Em português chama dormente. Que legal, cara. Aí, depois eu te mando fotos. Aí a gente fez um acordo, não, a gente botou eles na mesa junto dos fornecedores de GL, Arena, USG, US Global. A gente falou, bom, amigos, em vez de trazer bloco de concreto da PQP, vocês vão pegar... trazer bloco de concreto da Inglaterra para instalar aqui, né? Ou em vez de produzir lá em situ, vocês vão pegar esses dormentes nos 3 lugares de estoque da Île-de-France, que é Paris, não? E aí fizeram. E aí estou muito feliz. Só que... Não, é genial. Só que o que acontece? É que quando você vê algumas pessoas, até de VNI, não entenderam. Mas porque assim, como o time de VNI virou gigante, eu sempre fiz meu papel de comunicar, de informar, não. Mas era mais fácil quando você tem 10 arquitetos ou 20. Você chega numa sala e fala, galera, deixa eu contar uma coisa, né? Outra coisa é você falar com 300 pessoas. Hoje VNI, será? 400, 500, não sei quantas pessoas tem, é gigante, entendeu? E assim, você não consegue acompanhar isso tudo. Tem pessoas de Viena que chegam a cada dia, entendeu? Então, assim, a gente comunica bastante pedagogia, mas às vezes tem uma pessoa que manda assim, eu tenho um ballast horrível, não sei o quê, e porque acham a estética feia. Também isso... Realmente, será que um ballast de concreto é bonito, de base? Não sei se é bonito. Então vou mandar um ballast de concreto, você põe na porta da sua casa e deixa lá, já que você acha lindo, mas, cara. Entendeu? Só que quando você explica, aí já a pessoa... tá, e a pessoa tem uma outra percepção. Sim. Então, nessa campanha que a gente está fazendo de Better Together, a gente também vai fazer esse trabalho de ter certeza de que não vai ter bad buzz, entendeu? No seu trabalho. Que a gente não quer que as pessoas achem, isso é cheap, né? Isso é barato, sem entender o propósito. Não tem a ver, tem a ver com a economia. Aí, ser sustentável é mais econômico, de fato. Mas o propósito é outro, o propósito inicial, entendeu? Sim. Cara, Ló, a gente está chegando aqui em 1 hora de conversa já. Eu tenho mais 1 milhão de coisas para conversar com vocês. Tanto tempo que a gente não se fala, né, cara? E assim, tem muita coisa para falar e tudo mais. Eu falo muito também, perdão. Posso te propor uma coisa? Imagina, cara. Saudade de você. Deixa eu te propor uma coisa. Não sei se vai topar entrar em mais uma roubada comigo aqui. Vamos fazer mais uma dessa depois dos jogos? Beleza. Você vai estar cansada, querendo férias. Mas aí acho que vai ser muito legal. Você está no Rio? Então a gente vai fazer presencial, então. Veja bem, eu termino, o meu último dia de trabalho é 19 de outubro, não, 18, eu acho, e o 19 pegou o avião. Eu queria muito, porque assim, eu queria ir agora no Rio em abril, mas não dava por causa do trabalho. Então, eu negociei para terminar um pouco mais cedo o meu trabalho e chegar no Rio, eu fico 3 semanas. Não, então fechado, cara. Eu vou dar um jeito de ir para o Rio aí, vou atrapalhar um pouquinho suas férias, 1 horinha ali. Vamos fazer um presencial em algum lugar da cidade lá. E aí vai ser muito legal, né? Porque você também vai ter aí um pouco de como foi esse impacto do seu trabalho dentro dos jogos e tudo mais. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso enorme. Vou ver o que será um sucesso e o que será uma... vai ser. Não, a gente está trabalhando no filme.
Achou bom. Cara, que demais, que demais. Cara, tô muito feliz da nossa conversa aqui, de verdade. É uma pena que a gente não tá pertinho aqui para te dar um abraço, para te agradecer por ter participado, ter topado essa conversa aqui comigo hoje. Isso aqui vai parar no LinkedIn da Dali, no meu LinkedIn, no grupo do WhatsApp da minha família, das tias, de todo mundo. Vou mandar para todo mundo. Mandar para você aí também. E é isso, cara. Então a gente se encontra, combinado. Vamos se encontrar lá no Rio. Cara, brigadão mesmo. Tem mais muita coisa para falar aqui. Acho que vai demorar mais 1 hora completa. E aí também vou alugar todo o final da sua noite. Mais, tá bom, tá bom. Próxima vez eu te conto mais. Pois é, isso que eu quero em troca, tá bom? Tá bom, vou te contar mais aqui do trabalho do nosso escritório, que a gente vem fazendo, e é isso, fechadíssimo. Super legal. Brigadão, foi muito, muito legal, e até mais, bons jogos, abientô. Beijo. Bisu. Tchauzinho.